Fala galera, meus amigos do Telegram. Olha, estamos de volta aí com mais um Minipod especial. Como vocês já devem ter escutado aí, nós fizemos um Minipod especial sobre Duna, né, cara? Já falando aí com o meu querido primo aí, o Rafael Pinho, meu primo Pulp, né? Que a gente conversou aqui. O cara é um nerdão brabo de RPG, de literatura. Ele falou muito sobre os livros do Frank Herbert. E, cara, eu queria também falar um pouquinho dos filmes que eu não falei, porque ele, por ser um nerdão brabo aí da literatura, ele detesta tudo que é tipo de filme e tal. Então, pra isso, chamei o nosso especialistazíssimo, que é o nosso querido André Godinho, que já teve aí. Fala, Godinho, tudo tranquilo, cara? Alô, Fábrica! Um enorme prazer estar aqui no Minipod do Telegram do Eduardo, que eu sigo, sempre ouço, não dou muitos pitacos, porque é tanta gente boa falando, né? Que pra que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Já dizia a minha avó, entendeu? Essa aí é das antigas, hein, cara? Puta que pariu, né, cara? Porra, essa aí é velha pra caramba. Vem cá, Godinho, você já esteve aqui várias e várias vezes, a galera já te conhece, mas não custa nada, né? Como agora nós estamos expandindo aí o nosso Minipod para várias plataformas e tal. Cara, se apresenta aí, fala quem é você, o que você faz nesse mundão de Deus aí, cara. Vou tentar ser muito breve. André Gordillo aqui é tradutor de mais de 60 livros. O novo Murtog, o novo da série Eragon, da editora Rocco, acho que é o que mais saiu, o mais recente. Biografia do Stan Lee, Sniper americano. Então, muitas coisas assim legais, tanto nerds quanto de celebridades, passam pela minha mão. Já traduzi muito Joe Hill, né, o filho do Stephen King. Então, é um pouquinho aí do pincelada sobre o que eu traduzo. Sou jornalista, crítico de cinema, trabalhei na Veja, trabalhei na revista Manchete, trabalhei na Playboy, na Sexy, colaborei, né, colaborador, e hoje estou aqui também como escritor, colega aqui, humilde colega do Eduardo. Sou lá escritor da Rocco, lancei a trilogia de fantasia Lendas de Baldur, que são 3 livros, e eu vou encerrar o jabá agora. São Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e o Império dos Mortos. Fantasia medieval, estilo... Vou vender rápido o livro. O que aconteceria se o Esquadrão Suicida fosse resolver O Senhor dos Anéis? É basicamente essa pegada, assim, uma galera mais ralé, mais bandida, numa grande saga que é típica da fantasia tolkieniana. Pronto, fechou? Sou eu. Vamos lá? Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe. Rolando pelas areias, dá pra ver a especiaria no ar. Ao cair da noite, as colheitadeiras pousam. Os estrangeiros correm contra o tempo para evitar o calor do dia. Devastam nossas terras diante de nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. Cara, e você, eu acho que da nossa galera aí, você é o que mais entende de cinema. Você acabou se especializando também muito como... Na verdade, você é jornalista de vários escopos, né? Mas você trabalhou e trabalha com cinema também. É figurinha carimbada nas cabines de cinema, tudo. Cara, então eu queria, primeiramente, antes de entrar na questão dos filmes do Duna, eu queria ouvir a tua opinião pessoal, assim, né? Teu relato aí, teu testemunial, né? Seu testemunho, na verdade, que como é que você teve esse primeiro contato aí com a obra do Frank Herbert, cara? O primeiro filme, né? Assim, acho que fui pego, como todo mundo, pelo filme de 85, né? Se eu não estou enganado, em 85. O Duna 84, do David. Eu acho, né? 84, 85. Vou ficar rateando aqui porque as memórias já não são as mesmas, né? Mas o filme foi vendido, né, como o novo Star Wars. E a gente até teve pouco contato com esse empuxo de marketing aqui no Brasil. Que na época, anos 70, 80, era uma selva aqui esquecida, né? A gente não tinha acesso a nada. Mas nos Estados Unidos, até pesquisando recentemente, cara, teve jogo de festa infantil do Duna, sabe? Pratinho descartável, sim, tipo hoje você tem do Homem-Aranha, entendeu? Quer dizer, a intenção, bonequinho e tal, a intenção do estúdio é que fosse um grande sucesso e um grande sucessor de Star Wars, né? Então, isso, claro que chegou aqui com um mínimo de
de propaganda desse tipo, né? Pintavam que seria um mundo além da imaginação, né? Que você viajaria para outra chance de viajar para as galáxias agora que a saga de Guerra nas Estrelas estava encerrada, e eu fiquei maravilhado como todo mundo não entendia patavina do que estava acontecendo. O grande problema do filme, né? Mas imediatamente eu disse, interesse. Cara, claro, eu fui correndo ler o livro, mas correndo do tipo na semana da estreia, porque eu disse, cara, tem algo aí, acho que o maluco não entendeu o que estava escrito, deixa eu ver se eu consigo, né? Então foi uma época, foi muito bacana, porque eu tava meio com quase que a idade do Paul Atreides, que começa com 15 anos, né? E 84, 85 eu tô com 12 para 13, então eu tava ali, pô, ele é brother, né? Tipo, ele é até mais novo que o Luke, né? Sim. Então mas aquele 15 anos dele do ator, que são aqueles atores como faziam aqueles filmes de high school, né? Que é pro cara ter 16 anos, o cara tinha quase 30 já, né? Mas tudo bem. Cara, em tese, todo mundo tava com a cara do segundo divórcio já, né, cara? Antes de você continuar, eu quero explorar um pouquinho isso que você falou, cara, da parte que você disse aí que depois do estouro, né, do Star Wars, desde o primeiro, na verdade, né, Império Contra-Ataca depois, Retorno de Jedi, foi uma corrida frenética aí para os estúdios encontrarem, se aproveitarem desse filão e encontrarem novas, né, enfim, novas produções para, né, chegar a essa galera que era fã do Star Wars. A gente teve, na década de 70, acredito ainda, o primeiro filme do Star Trek, né, que foi desenterrado lá, não foi isso, ô Godirro? O primeiro Star Trek. 79, né? 79 foi a Paramount cancelou a série de TV que eles iam lançar, né? A Phase 2. Ele disse, gente, a gente tem um Star Wars dentro do nosso catálogo, né? Com nave, com personagens, batalhas. Pô, vamos alçar isso pra tela grande, né? A gente teve clones engraçadíssimos italianos, né? De baixíssimo orçamento. A gente teve o Roger Corman fazendo Mercenários das Galáxias, que era refilmagem dos Sete Magníficos, né? Os Sete Homens e um Destino, que já eram os Sete Samurais, né? Só que com naves espaciais. O Zack Snyder fez a mesma coisa agora com o Rebel Moon, né? Que também é a mesma história. Enfim, cara, teve muito clone. Todo mundo queria acertar e ter a sua saga galáctica, né? Flash Gordon dos anos 80. Galáctica, né? Na televisão, aquela série do Battlestar Galáctica, acho que de 78. Processado pelo George Lucas, né? Porque usou temas parecidos, pegou a mesma equipe de efeitos especiais, né? Que era o Richard Edlund e tudo mais. O Ralph McQuarrie, que era o desenhista de produção de Star Wars, foi fazer Galáctica. Mas os caras não podem trabalhar com outras coisas? Pois é, né? Cadê o contrato de exclusividade, né, seu Lucas? O próprio Ralph McQuarrie desenhou também metade das coisas de Star Trek, o filme, né? Porque, cara, todo mundo foi na fonte, né? Mas beleza. Então, o Crew, né, também, que não era ficção, mas era fantasia, mas tinha algo de espaço também, né? Totalmente. Aqui tinham aqueles lasers, né? A tropa da besta, né? Sim. Tá, ele é lançado no mesmo ano do Retorno de Jedi, né, cara? O Crew, né? Então, um heróizinho bem estilo Luke Skywalker, né? Total. Príncipe Colwyn. Depois ficou careca, perdeu desculpe aí você que é careca que tá ouvindo, mas ficou com aquela careca do tipo só cabelinho atrás da orelha. Puta, essa é pior, né? Melhor raspar tudo logo, né, cara? Aí ficar um Jason Statham, né? Ficar másculo assim, né? Claro. The Rock, não. Ficou com aquela cara de aposentado. Ganhou 30 anos de idade. Coitado do rapaz. O cara tá na fila do Inamps ainda, cara. Caralho, Inamps é foda. Ele foi, coitado, trabalhar em Star Trek, né? Foi vilão de Deep Space Nine. Mas, ou seja, você tá certo. Todo mundo tentou ter um Star Wars para chamar de seu. E Duna, a maior obra da ficção científica, né? Considerada infilmável, assim como o Senhor dos Anéis também era considerado e é a contraparte de fantasia de Duna, né? O Dino de Laurentiis, que já tinha feito o Flash Gordon, comprou os direitos de Duna e pegou o diretor rejeitado, aliás, que rejeitou o Retorno de Jedi, né? Porque a primeira opção do Lucas para dirigir o Retorno de Jedi era o David Lynch. Caralho, depois que ele viu isso não, hein? Fala mais sobre isso, cara. Então, o Lucas ficou muito empolgado ao ter visto Eraserhead, o esquisitíssimo, incômodo filme de lançamento do Lynch, e depois ele fez um Homem-Elefante, né? Sim, esse eu vi. Então, preto e branco, né? Preto e branco. Ele era um cara quentíssimo, né? E o Lucas foi atrás. O Lynch, cara, o Lynch ouviu as explicações do Lucas
Lucas, ele diz assim, nunca numa reunião, essa quote ele sempre repete, tá aí nos anais, nunca numa reunião de discussão de filme eu saí com tanta enxaqueca, porque o Lucas estava vomitando os conceitos do que ele queria e tudo mais, e acho que o Lynch sequer tinha visto os filmes anteriores, entendeu? Não, então ele disse, cara... E o George Lucas fala de um jeito, os atores falam, né, o roteiro do primeiro Star Wars era um technobubbles bizarro, né, cara? Então você imagina que... Total, cara, aí imagina, porra, o Lucas... Aí o Lynch saiu, recusou o Retorno de Jedi, mas foi cooptado pelo De Laurentiis para fazer o Duna. Talvez a esquisitice do universo do Duna tenha tornado ter sido mais palatável ao estilo do Lynch. Ele entregou um filme esquisito, né, do jeitão dele, né, aqueles Harkonnen com plug que tira sangue, né, com pústula na cara. Depois eu até vou falar mais sobre isso, mas antes de a gente entrar no filme aí, eu queria só abrir um parênteses aqui, a gente vai falar basicamente do cinema aqui, mas eu queria escutar um pouquinho você sobre o livro em si, né, porque aí você parou acabou de ver o filme, achou esquisito. Eu quero depois explorar um pouquinho mais sobre o primeiro filme de 84, ou 5, seja. Isso, 84, acertamos. Estamos em 84. E, bom, mas aí você foi ao livro, né? E por que você é um grande fã de Duna, né? Então o que te agradou ali? Qual foi a tua sensação ao ler o livro? Fala um pouquinho disso, o que você encontrou, o que você viu no livro, o próprio romance do Frank Herbert. Mesmo sendo um adolescente bobo de 13 anos, né? Todo mundo é bobo aos 13 anos, desculpe, você se acha que você era esperto aos 13 anos, você não era, né? E se você tá ouvindo com esse mini-pod com 13 anos, se achando esperto, você não é, tá? A gente vai descobrir isso depois, a vida vai te ensinar. Mas então, mesmo depois adolescente bobo... Depois eu vou falar um pouco sobre isso também, concordo, mas depois eu vou explicar o porquê, mas vamos lá, continua. Muito bem, nossos papos são assim. Aí, cara, eu li com 13 anos e eu disse assim, cara, isso é um Star Wars adulto, né? Eu só tô tendo uma trama adulta, né? O outro, de fato, é um negócio meio Excalibur, né? Rei Arthur, né? Ele é o prometido, tal, ele tem a espada mágica que o Obi-Wan deu, que é o Merlin, né? Essas coisas todas, né? Eu já entendia que era um conto de fadas espacial com a figura do Cavaleiro Negro, que era o pai do cara e tal. Mas o Duna, quando entra com aquela tijolada de trama política e de discussões algumas vezes filosóficas, lá dentro, também, tudo, né? Sociais pra cacete. É um filme, e eu adoro história, sou filho de professora de história, então, quando apresentaram como feudalismo galáctico, com guildas, com casas feudais que lutam pela disputa do tabuleiro do poder, cara, eu tava assim, vendo um outro, cara, isso é um Star Wars pra quem pensa, sabe? Pra quem cerebral, estuda história, né? Cerebral, mas não é o cerebral de Star Trek, né? Também tem o seu cerebral, mas é mais sociológico. Não, esse era muito mais geopolítico. Olha, de novo, aos 13 anos eu não sabia os termos geopolítica, sociologia, nada disso. Eu só tava absorvendo como, cara, isso aqui foi feito para adultos. Eu ainda não sou, eu vou ficar lendo muito. E eu reli. Todo ano, a cada 2 anos eu relia para pegar mais alguma nuance, para entender melhor, né? Os personagens já tinham idades e coisas que eu não tinha, né? Sexualidade, etc e tal. Tem coisas que Star Wars é estéreo, né? Não tem sexo Star Wars, né? É infanto-juvenil, mas lá tem, né? Duna tem essa coisa, casar pra pegar o poder. Cara, enfim, tudo isso me captou muito, ao mesmo tempo a estranheza, não ser exatamente um clone de Star Wars, não ter arma laser, mas ter um escudo pessoal, monstros gigantes, que são os vermes. Cara, é uma salada de coisas que teoricamente não combinariam com a ficção científica navezinha raiozinho, entendeu? Que a gente estava acostumado, ou seja, basicamente Star Trek, Star Wars. Então eu disse, cara, essa é a terceira via, né? Essa é bacana, e ele me conquistou muito, muito, muito demais, é o meu livro predileto. Enfim, posso também falar do livro aqui por umas 2 horas. Não, eu queria te perguntar o seguinte, você falou brevemente, mas só pontuando, o que você acha que na verdade não é só o seu livro predileto seu apenas, né? Foi um grande sucesso, inclusive foi um marco da ficção científica, dizendo na literatura propriamente, né? Antes mesmo de filme, etc. Mas na sua opinião, o que fez a diferença? Porque você imagina o seguinte, o livro acho que é de 67, 66, 68, por ali, se eu não me engano. Uhum. É 65, é um ano bem redondo, 65. Por ali. Então, beleza, dos anos 60, metade dos anos 60, nessa época, a ficção científica, literária, tava bombando, né? A gente vinha já de uma ficção científica que tinha começado ali nos anos 20, das revistas Pulp,
nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 50. A Stunned Science Fiction, né, que foi uma grande revista, né, do John W. Campbell, né, que foi editor. Ele trouxe o Isaac Asimov, trouxe uma galera que depois foi para publicação, que na verdade ainda era revista pulp, uma coisa mais, né, segundo escalão, marginal, etc. marginal, né? Alguns desses caras despontaram na ficção científica, né, a partir de revistas pulp. Então, ficção científica ali nos anos 60, eu acho que até o final dos anos 70, talvez até o meio dos anos 70, né, a ficção científica foi muito forte na literatura e você tinha muita produção de ficção científica, né? E posso complementar que na Inglaterra, a gente tá até pensando no mercado americano com essas revistas americanas, né? Claro. E na Inglaterra, o Michael Moorcock, com 17 anos, vira editor de revista também de ficção científica e começa a New Wave da ficção científica inglesa, chamando uma galera também para escrever. Não ele, apesar dele ser o autor do Elric e todo mundo conhecê-lo mais pelo fantasia, ele também tem uns 30% da obra dele de ficção científica, mas ele deu um espaço também tremendo pro outro lado da Europa, entendeu? Então, cara, os dois polos, né, de literários estavam, como você falou, bombando. Só pra sempre pontuar o coitado do Moorcock lá na Inglaterra, cara, com 17 para 19 anos, tá? Assim, virando editor de revista e escritor. Brincadeira, né, cara? De quem você é muito fã também, né, do Eric. A gente também, pode fazer pode só sobre o Eric, apesar de que eu não vou entender porra nenhuma, você vai falar. Mas enfim, voltando aqui, e aí então eu ia te perguntar justamente isso, o que o Duna, né, não claro, na sua visão, mas não o que André Godil sentiu, mas assim, o que você acha que, em geral, fez a diferença pro Duna ser esse sucesso planetário aí que foi, e enfim, um divisor de águas na ficção científica? O que você acha? Foi essa salada, foi essa mistura, foi a questão da ligação com as guerras do petróleo? O que você acha? Isso. Você já estava quase me respondendo, porque foram pontos pontuais, para ficar redundante, né? Primeiro, protagonista interessante, que é o que está aprendendo com o leitor sobre o mundo, assim como Frodo, né? Assim como Luke também, apesar dele ser já filho do Duque, muita coisa ele é ensinada, porque ele tá indo do feudo do terreno dele para um planeta desconhecido, e você como leitor também. Então, tem essa jornada de o protagonista aprende junto com você, né? Isso é um chavão, né? Uma ferramenta que nós aqui temos como escritor, que a gente, vamos criar um cara que é novo na parada, e aí quando ele sabe as coisas, o leitor também é informado. Isso é uma forma de adiantar o world building, adiantar o tal chamado infodump, né? O desova de informações. Então tinha um personagem muito bom em crescimento, com uma proto-jornada do herói, porque vai perder o pai, ele é prometido e tal, então tem esse caminho mais fácil, mais palatável, menos talvez cabeçudo do que os protagonistas do Asimov e tal, né? Então temos o herói clássico, temos a geopolítica das coisas que estavam para acontecer ou acontecer, então batia muito. E aí você falou da crise do petróleo, etc e tal, quer dizer, isso contextualizava. Cara, a obra é moderna, mas ao mesmo tempo alegórica, ao mesmo tempo messiânica, assim, do tipo, quase Nostradamus, adivinhando tudo que... Cara, ainda essa situação hoje do Oriente Médio é a mesma que Duna retrata lá atrás em 65, entendeu? Sabe? Sim. Então, esses elementos entre personagem cativante, momento, um zeitgeist, timing, né? Um timing, de pensar isso. E aí, aí sim, a escrita cativante, um mundo interessante. E detalhe, muita ação também, né? Porque tem muita guerra, tem muita cena de combate. Ainda, apesar de ser, às vezes, cabeçuda ou maçuda, ou parecer que é muito informativa, mas, tem espadachins, luta de escudo corporal, monstro gigante destruindo cidade, né? Então até oferece umas coisas que a ficção talvez mais, repito, cabeçuda, tal, não tem. Cara, olha quantas coisas estão acontecendo aí pro livro vingar, né? Pra pegar leitor. Perfeito. Acho que é isso. He who controls the space controls the universe. E aí você teve esse grande sucesso do livro, e logo que Hollywood, né, o cinema começou a farejar ali, né, sobretudo depois do lançamento do Star Wars, né, falaram, temos aqui uma coisa que pode vir a ser um filme de sucesso, né, então aí foram em cima. E como é que você sabe, cara, como é que começou essa primeira ideia de você fazer um filme de Duna? Quem foi que trouxe essa ideia? Você tem essa informação pra gente, cara? Então, o material tava
estava disponível, todos os estúdios estavam correndo atrás de seu material. O de Laurenti já tinha feito o Flash Gordon, continuava querendo acertar, porque o Flash Gordon foi fracasso, né? Eu vi na estreia, Eu posso dizer que se fosse por mim não seria fracasso, não. Eu vi na estreia, cara, no cinema do Flash Gordon, mas vamos lá. Mas ele tinha uma pecha, né, de roteiro infilmável, né? Era uma daquelas coisas que o Senhor dos Anéis também teve a adaptação em animação pelo Ralph Bakshi, teve radiodrama, né, novelização, radionovela, né, tentando encontrar um método de transportar para o audiovisual, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Duna. Aí teve a proto-versão do Jodorowsky, né, queria adquirir os direitos, ou isso é muito falado, essa versão, né, é uma coisa meio louca, né, cara? Colocou o Dan O'Bannon. Dan O'Bannon é o roteirista de Alien, roteirista de uma comédia de ficção científica muito louca chamada Dark Star, de 78. Pessoal, corram atrás desse filme, tá? É um filme riponga de ficção científica, de uma nave espacial que carrega uma bomba engraçada. Uma bomba também meio lisérgica, tá? De novo, bando de barbudo, maconheiro fazendo... É sátira. Agora parece um filme da Mad de ficção científica. Então o Dan O'Bannon era o roteirista, acho que até diretor do Dark Star. O roteiro do Alien de 79 do Ridley Scott é dele, e ele foi cooptado para fazer o roteiro do Duna, a coisa mais difícil do mundo, né? Que é roteirizar o livro do Herbert. Por quê? Porque tem tantas formas de abordar o livro, e todo mundo, né? O Lynch e o Villeneuve estão indo pela mais fácil de ler, que é a jornada do Poe, né? A partir daí você pode minimizar ou aumentar a importância da trama política. Você pode só colocar pelo ódio aos Harkonnen, e aí é só um feudo entre famílias que se odeiam, né? Ok, né? Que geralmente tá se vendo que é o caminho mais fácil, né? Que o Lynch fez isso e o Villeneuve fez isso, né? Mas o Jodorowsky estava querendo pegar na piração, né? E detalhe, piração abandonando conceitos do livro, né? O Salvador Dalí seria o imperador da galáxia, né? Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito doido, cara. Nem sabia que ele tava vivo, né, nessa época. Ele tava, né, cara? Parece que topou fazer, né, cara? Mas o Salvador Dalí... Topou. Maluco do caramba, né, cara? E tanto o Jodorowsky quanto o Lynch e quanto o Villeneuve erraram no Imperador ao colocar um velho, né? Porque o Imperador no livro, ele é velho, tem uns 70, 80 anos, mas graças ao consumo da Spice Melange, né? Da especiaria, do tempero, como você queira chamar, que é uma droga geriátrica, ele aparenta ter 30. Mas esse é um conceito difícil de passar na adaptação audiovisual, porque você teria que explicar porque o Imperador é velho e novo. Esse lado do poder geriátrico da droga, da especiaria, às vezes são duas frases no Duna do Lynch e até agora eu ainda não ouvi no Villeneuve, entendeu? Sabe? Ou seja, como você falou, camadas. Por onde eu vou adaptar? Eu vou pegar forte na especiaria, então eu tenho que abordar de uma determinada forma. Eu vou pegar na jornada do herói do Poe, vou por outra. Detalhe, o Jodorowsky fez uma maluquice, né? O filho dele seria o Paul Atreides, ok? Ok. O filho dele estava sendo treinado como o Paul Atreides é treinado, tá? Acho que o filho dele tinha 11 anos, 12, tá? O moleque tava fazendo Kung Fu, esgrima, aprendendo computação. Ele queria que o filho dele virasse o Paul Atreides mesmo, sabe? Que é computador humano, que ele é mentat, que ele é espadachim, porque foi treinado pelo Duncan Idaho, que ele fosse, sei lá, só falando não beber água pra virar Fremen, entendeu? Vai viver de brisa, sabe? Tipo, fotossíntese. Enfim, cara, é uma maluquice. O documentário, né, o Jodorowsky's Dune, conta muito disso, do Jodorowsky e Dan O'Bannon presos num quarto de hotel, trocando ideias sobre o roteiro, né? O Dan O'Bannon gastando todo o orçamento da produção nesse hotel, porque nunca ficava pronto o roteiro, tá? O Geiger, né, do Alien, que o Dan O'Bannon conhecia, né? Chamado para fazer o planeta dos Harkonnen, né? O Gide Prime. A gente vê essas influências até hoje, tanto na versão do Lynch, quanto na versão do Villeneuve, e os Harkonnen são bem darks e góticos, mas não chega a ser aquela estranheza
biotecnológica com ossos que o Giger adora, vide Alien e Necronomicon, outras obras dele, né? Então, essa é a pincelada sobre essa versão não deu que certo. não vingou. Por que não vingou, cara? Acabou a grana, o pessoal... Acabou a grana, cara. Acabou a grana, nunca que terminava o roteiro, nunca que fechava esses atores bizarros, né? O filho do Jodorowsky não ia ser astro, né? Quem eram os atores? O Orson Welles, será que... Não sei o que o Orson Welles ia fazer, se ele ia ser o Barão Harkonnen ou foi considerado. Cara, de novo, era muito sonho, muito consumo de psicotrópico e pouca... realidade hollywoodiana, né? Um pouco dinheiro na mesa, né? Ou muito dinheiro na mesa que foi levado e não deu em nada, né? E a versão, então, que vingou foi essa do David Lynch, então, né? Isso. Que foi lançado em 84, que todos nós vimos, que foi o nosso primeiro contato aí com Duna, né? Eu me lembro com carinho, fui ver com a minha avó, essas coisas de criança que a gente lembra, né? Foi aqui no Arte Copacabana, aqueles cinemas antigos de Copacabana que tinha aqui, né? E eu me lembro que eu também não entendi muito bem. Eu tava na época empolgado também com Star Wars, né, com Retorno de Jedi, que tinha sido o último filme que eu vi. Uma coisa que eu me lembro, enquanto criança, né, eu devia ter, eu acho que 84, eu devia ter 9 ou 10 anos, 8 ou 9 anos, por aí. Mas eu me lembro, cara, uma coisa que me marcou muito, ia ser uma coisa muito, muito clara do David Lynch, né, essa pegada gore, né, essa pegada meio nojenta. Eu me lembro que uma coisa que achava bizarro é uma cena lá em que o Barão Harkonnen, né, ele cospe na cara da mãe do Paul, né, cara? Eu falei, cara, que nojo, cara, cuspindo na cara e tal. Um troço que pra criança era uma parada bizarra, sabe, cara? Mas o Jabba faz isso com a Leia, né? O Jabba dá aquele lambidão na Leia, lembra? Mas nem chega perto porque é um boneco, né, cara? Então aquelas coisas não dá pra ter. Aquilo é mais visceral, né? O David Lynch é muito visceral, né? Você tem uma cena lá, como você falou, por isso que eu falei pra você parar anteriormente, que uma cena que marcou muito, que era a cena que acho que tinha uns escravos lá, não sei, que tinha uma válvula, não é isso? O cara puxava a válvula e saia todo o sangue do cara e matava. Eu achava que, cara, o cara fica muito vulnerável. Uma válvula no coração. O que era aquilo? Sabe o que é aquilo dentro do contexto do livro, cara? Eu nem lembro direito. Não, o livro, assim, aventa-se, né, que o Barão... Aventa-se não, fica meio claro que o Barão é homossexual. Tem boy toys, né, aqueles amantes pederasta, vamos falar pederasta, né? Que eu acho que é a palavra mais... Pederasta. Oh, justo. E aí o Lynch nisso, né, coloca lá também um andrógeno lá, um magricelo, o Barão começa a esfregar o moleque e daqui a pouco retira o plug dele, porque de fato o Barão matava os amantes, ou por conta do peso excessivo, né, ou porque gostava da sensação de enforcar, porque afinal era um amante escravo, né, então era, enfim, sadomaso, né, então o Lynch levou isso pra tela de uma maneira que perturba qualquer moleque. Não era um material para ser um novo Star Wars, né? Vamos combinar. Você nunca viu Darth Vader fazendo isso, né? Sim. Quando ele vai torturar a própria filha, pelo menos fecha a porta, né? Claro, não, coisa mais light, né? Fica subentendido. Mas aí você tem ali, eu me lembro claramente, de umas coisas legais, né? A própria jornada do Paul eu achava muito maneira. É a questão dos vermes. Cara, eu gostei muito, porque na época eu me lembro que era uma tensão, né, cara? Daquela coisa de onde você parava. Eu acho que tinha acho que eu não entendo muito da geografia do planeta, mas eu acredito que tem uns lugares lá, por causa das pedras e tal, que são mais seguros pro palácio e tudo. Tem as áreas de areia, né? Em que só pensar no verme como uma baleia, né? Alto mar ou alto deserto, a baleia ou o verme nadam, né? Circulam tranquilamente. E esses espinhaços nessas montanhas servem como uma costa, né? Também, como um espinhaço também no meio do mar. Então você se abriga ali e o verme não consegue passar. Acho que se você pensar dessa forma, é isso que dá pra entender de primeira, né? Era uma coisa muito tensa, né, cara? Porque as naves pousavam pra fazer mineração. Tem essas cenas no filme, né? E, cara, eles tinham que sair correndo porque o verme podia aparecer do nada e ficava monitorando pra saber se o verme engolia tudo. Um negócio assustador, né, cara? Então, eu gosto do filme. Eu acho um filme, apesar de tudo, apesar dos problemas, que tem muita gente que não gosta desse filme e tal, eu classificaria o filme como um filme honesto.
Porque ele te entrega ali o que propõe te entregar, não tenta enganar nada e tal, tenta ser honesto. O que você... Me fala a sua avaliação, a sua crítica aí sobre o filme de 84, cara. Antes, vou falar de escritor para escritor, né? Porque essa cena no livro e nos dois filmes, o Villeneuve faz e o Lynch faz, porque essa cena é daquelas basais para entregar um monte de ramificações de narrativa e drama, né? Essa cena, de novo, na literatura e nas duas adaptações de audiovisual, aliás, tem a terceira também, né? Tem a minissérie dos anos 2000 com o William Hurt, né? Com o William Hurt fazendo também o Duke Little, né? Enfim, todas essa cena tá presente porque ela é daquelas do tipo, o Rei Arthur tem que tirar a espada da pedra. Né? Cenas que explicam o que é a essência da obra, né? Isso, porque ali você revela como o Duke Little é diferente do Harkonnen, porque ele diz ao diabo com a especiaria, temos que salvar os trabalhadores, os Harkonnen nunca fariam isso, né? Fica estabelecido isso. Ele ganha a confiança do elo que a família Atreides teria com os Fremen, que é o planetologista, que vive uma vida secreta como também conspirador Fremen, né? Então ele vê, não, esse cara é mais, pode ser um aliado nosso, ao invés dos Harkonnen que são opressores. Ao mesmo tempo, é uma lição de moral pro Paul, né? O Paul também tem a noção do que vai acontecer, a responsabilidade do que é ser um duque, né? Ou seja, muita coisa acontece naquela cena. Então, é daquelas que a gente coloca no nosso livro e não pode tirar, né? O editor não pode cortar, né? Ela baliza a obra, né? Ela baliza várias coisas que você quer contar com os teus personagens. A gente sabe que você então, com aquela tua lapiseirinha, né? Como se corta coisa no que a gente escreve, né? Mas essa cena não é retirada obviamente está no livro, e não é retirada de nenhuma adaptação, porque todo mundo enxerga como basal. Isso aqui, como é um mini-pod literário, né? É importante para quem está aspirante a escrever também entender, detectar qual é o momento. Não precisa ser o clímax, né? Não, até porque não é o clímax, mas é um momento assim, gente, aqui entrega a obra, né? Aqui entrega várias coisas da obra, várias intenções que você quer com a história. E isso é inegociável, assim, em termos de edição. Ela pode até melhorar, ser melhor escrita e tudo mais, mas não dá pra cortar, né? Você tem que saber ter a inteligência criativa de saber qual é o momento do seu livro em que ele se apresenta mais, né? O cartão de visitas, afinal, né? Pronto, fechou isso aí. O filme do Donner, né? O filme do Donner no Lynch é uma sucessão de equívocos, né? É só o que defende a porra do filme. Uma sucessão de equívocos deliciosa, tá? Saiu bem. Em aspectos técnicos, acerta demais, né? Figurino, efeitos para a época, o verme é fantástico ser um bonecão feito pelo Carlo Rambaldi, o mesmo italiano que criou o ET para o Spielberg, né? Então, um cara que sabe mexer com animatrônico de borracha. Os vermes têm peso, os vermes têm presença. A trilha sonora é espetacular do Total, né? Com o Brian Eno contribuindo. Os temas são bons. Então, todas essas partes funcionam. O elenco alguns se perdem, alguns não são exatamente os melhores para o papel, mas no geral, o visual das Bene Gesserit carecas daquela forma é impressionante. Aquela cena do Gon Jabbar, não é isso? O do Gon Jabbar é fantástico. Aquela cena ali é lancinante, né, cara, pra quem vê, né? Tu fica se imaginando a mão queimar, né, cara? E eu achava que tava queimando mesmo, na verdade, quando eu ouvi, né? Então eu falei, cara, enfim, continua. E um monte de gente ali, né? Assim, como foi uma produção, ainda que tenha sido americana, mas filmado no México, mas o Dino de Laurentiis é um grande produtor italiano. Então a gente tem a Silvana Mangano, né? A gente tem uns nomes interessantes do antigo cinema italiano, né? Fazendo o José Ferrer também, que é veterano, fez o Imperador. Então tem uma galera veterana boa ali. Gosto dos aspectos técnicos, gosto do elenco, gosto da música, gosto do verme. As roupas são do Bob Ringwood, né? Tô falando muito do figurino, que depois foi fazer o Batman, um cara que gosta de borracha e linóleo preto, mesmo, né? Faz sentido mesmo. Tem um estilo próprio, né? Aquelas roupas nojentas dos Fremen, né? As roupas nojentas, o cara usa borracha no deserto, mas você tá morto, né, amigo? Você morreu, né, cara? Você foi cozido num pneu, né? Porra, micro-ondas, tudo bem, né? Que a gente chama. Micro-ondas, exatamente. Como, infelizmente, os traficantes do Rio têm a forma de assar as pessoas dentro de um pneu, é a roupa Fremen do Bob Ringwood. Quer dizer, agora, o filme, obviamente, foi apressado, tem aquele final, o final Disney, né, de chover em Arrakis, né? Tipo, desculpe aí o spoiler de um filme de 40 anos, porque uma coisa tinha que dar um final, falta tempo pro filme, tem muito voice-over, né, pra contar. A decisão narrativa das vozes pensantes
diferentes. É complicada, eu amo, mas... porra, afasta um pouco o público, né? Porque tem esse o lado cerebral do livro, difícil de levar pra tela, que o Lynch adaptou para pensamento, balão de pensamento. O personagem tá olhando a cara parada, e ele lá, será que ele confia em mim? Será que o Spor está gravando o Minipod? Ou ele errou o botão e estamos perdendo tempo aqui? Sabe, tipo, enquanto eu tô falando contigo, surge esse pensamento na minha cabeça, e ele é externado com uma narração, sabe, cara? Sim. É complicado mesmo, realmente. A gente vive falando aqui no Minipod que cada mídia tem o seu destaque, né, cara? Então não dá pra você transpor, deixa a literatura trabalhar como a literatura, e quando você vai adaptar pro cinema, o que o cinema tem de diferente? Tem o visual, trilha sonora, tem atores, enfim, pode mostrar cenas de ação de uma forma diferente, tal, música... Som, exato, som conta a história, né, cara? Não dá pra você brigar com a literatura. A literatura vai explorar o interior do cérebro do personagem, tá pensando e tal, e essa adaptação é complicada mesmo quando você tenta trocar os fios, né? Mas enfim, Vamos combinar aqui, Eduardo. Se você escrever que uma espada laser faz um zumbido, é lindo, mas você só se resume a isso. Aí você coloca o efeito sonoro do sabre de luz. É outra coisa. Claro, então, aí arrepia. Não importa você dizer que a sua espada, ao ser ligada, faz um emite um zumbido. Não é a mesma coisa que você ouvir o zumbido do sabre de luz, porque são mídias diferentes, né, cara? Apelam a sensitividades diferentes do consumidor, seja ele espectador ou leitor, né? É muito bem colocado isso, porque eu tenho aqui o livro original, né, que foi lançado nos anos 70, no final dos anos 70, e o próprio Jorge Lucas, feito a partir do roteiro e tal, que é exatamente isso, né? Uma diferença bem... Por outro lado, tem coisas que eles explicam mais, né? Tem as cenas, por exemplo, deletadas, mas eu vou entrar nesse ponto não. Enfim, então, tu veredito sobre o filme de 84, você acha que vale a pena assistir pra quem conhece? Vai com calma, vai com uma certa tolerância? O que você acha, cara? Vale muito, tem uma estranheza enorme, tem atalhos narrativos interessantes, tá? Por exemplo, a arma sônica, né? Vamos combinar aqui que a arma sônica não existe no livro, né? A arma sônica que você ativa com o poder da sua voz, mas ela responde a duas exigências. Uma, ter uma arma, né? Ter uma coisa Star Wars, né? Ter uma coisa de combate, né? Porque Duna é Kung Fu no espaço, Kung Fu espadachim, né? Isso não pegaria bem naquela época que a galera queria ver tiro, né? Tiro laser, né? Então, também não podia colocar tiro laser porque não existe no livro, né? Então eles inventaram essa arma de voz, né? Que é pra ter essa parte. E outra coisa, ela também é um atalho para uma grande trama do filme que é mal explorada no filme do Denis Villeneuve, e no filme do Lynch vira essa alegoria. Vou explicar aqui rapidinho, talvez o seu primo já tenha falado disso no Minipod do Duna. Os Atreides, por que os Atreides são tão temidos? Por que eles sofrem esse golpe, né, de receber Arrakis para imediatamente serem traídos e perderem Arrakis? Porque essa é a trama dos Atreides, né? Tá lá, o Duque Leto, ele recebe Duna a contragosto, vai lá, é assassinado, os Harkonnen voltarem. Acabou a história de Duna. Essa é a trama política, certo? Por que fizeram isso com os Atreides? Eles estavam devendo na praça, eles tinham fotos do imperador com anões besuntados e jumentos. Tá ficando muito poderoso, né? Como qualquer história do Império Romano, né? Exato. Os Atreides eram uma casa extremamente popular e militarmente muito, muito forte, porque as tropas Atreides eram treinadas por aqueles dois caras que são picas grossas tanto no livro quanto nos filmes tentam passar isso, né? Que é o Duncan Idaho e o Gurney Halleck, né? Que um é o contrabandista, soldado contrabandista, e o outro é o melhor espadachim da galáxia. E eles ainda têm o melhor mentate, né? O computador humano, que é o Tuffy Howard, que é considerado o maior mestre de assassinos da galáxia. Ou seja, os Atreides estão sentados num arsenal atômico de poder militar, né? De recursos humanos de combate, né? E o imperador só depende das suas tropas de fanáticos, os Sardaukar. Mas de resto, todo o imperador tá temeroso. Ele não tem herdeiros, né? Ele não gerou filho homem, e ele teme que a casa Atreides cresça demais e tome o lugar da casa dele, que é a casa Corrino. Isso é a trama do livro. Sim. Para explicar
explicar rapidamente pro público por que os Atreides eram tão temidos, no filme do Lynch já abre dizendo que os Atreides desenvolveram a tal da arma sônica, uma arma que mudaria o jogo da galáxia. Pronto, inventaram um negócio mais rápido e palatável de informar ao espectador. Esse é o momento, meus caros ouvintes, da adaptação, né? Se você vai explicar num filme tudo que eu falei aqui sobre a superioridade militar dos Atreides, são 8 minutos de explicação. Porra, um médio, cara, né? Você tem que convencer o cara que é esse o medo, né? Então o cara aparece, olha, tem uma arma sônica tipo foda. Os caras aí têm corta a pra bomba uma atômica, né? Tipo, sei isso. Né? Os caras têm tem o Oppenheimer, eles descobriram atômico. E aí corta pra um teste atômico. Aí você entendeu. Essa família aí tá dando medo no imperador. Agora eu concordo com a trama, que o imperador vai tentar derrubar essa família. Então tem essas adaptações que eu acho muito interessantes no filme. E detalhe, isso o filme do Villeneuve peca, porque como ele não inventou esse recurso, eu ainda não fui convencido que a Casa Atreides era toda essa cocada toda, entendeu? Que poderia meter medo no imperador, entendeu? Porque eu só vi o Jason Momoa dando umas 3 piruetas e lutando com 2 caras num corredor, entendeu? Eu não vi a superioridade Atreides que fez o imperador temer a ponto de fazer essa trama com os Harkonnen. Ufa, chega! Myself! He who controls the spice controls the universe! Isso, eu quero entrar agora no primeiro filme, né? Estamos aqui na expectativa pro segundo, mas já o primeiro filme do Villeneuve, né, já foi lançado, etc. Mas antes só queria comentar que uma coisa que eu achava bacana, que você citou aí, era essa coisa meio, um pouco D&D, né? Um pouco, porque sabe que no RPG você tem uma diferença grande, se você tem um herói de nível 19, 18, 20, faz diferença no mundo, né? Numa batalha, por exemplo, né? Faz muita diferença. É uma coisa que tem também lá no Senhor dos Anéis, no filme, quando você vê o Aragorn saindo e dando porrada em todo mundo na ponte, aquela montanha de orcs caindo e tal. E eu achava legal isso de ter um... que você falou, né? Você citou aí o poder dos Atreides muito dependente dos recursos humanos, né, cara? O cara tem um mentate, tem grande espadachim e tal, quer dizer, tem um recurso humano, muito legal isso, cara, achava demais. Tropas bem treinadas, né, tropas bem com generais muito bons, né, cara. Sim, essa coisa até meio de Cavaleiro do Zodíaco, né, o cara mais foda do universo e tal, achava muito bacana isso. Aí você, fez a transição aí, falamos do filme de 84, agora vamos, eu queria puxar um pouco aqui o Villeneuve. Eu, particularmente, acho ele um diretor que ele fez o que pra mim, né, é um dos grandes filmes de ficção científica da nossa geração. Nossa geração talvez não, mas dos últimos tempos, né, que eu achei a chegada, né, cara, eu sou absolutamente fascinado nesse filme, filmes de ficção científica, porque a ficção científica no cinema, ela se confunde muito com a ação também, né? Isso, exato. Mas assim, quando a gente está falando de ficção científica, né, em geral são filmes cerebrais, são filmes que trazem conceitos, e aí eu sempre destaco, né, A Chegada, eu destaco Ela, que é com o Joaquin Phoenix, a Johansson lá e tal, Ex Machina, também é um filme recente de ficção científica, né, sobre inteligência artificial, a robozinha lá e tal. Cara, alguns filmes muito bons de ficção científica, e o Villeneuve, ele fez A Chegada, que pra mim é um filmaço, um filme assim de, genuinamente, a gente pode dizer, esse é de ficção científica sem tirar nem pouco. Esse tem conceitos, né, esse te faz pensar, né. Porra, e como, aquele momento que a ficção científica é um espelho para nós, né? Para onde vamos? Para onde iremos? Quem somos, né? São perguntas que a ficção científica faz de maneira muito sutil várias vezes, quando a trama é mais cerebral, né? Mais alegórica. E aí ele fez esse grande sucesso, e aí, a partir daí, eu acho que Hollywood entendeu, vamos pegar esse cara, porque o Villeneuve, na minha opinião, aí você vai também falar a sua e não precisa concordar. Para mim é um diretor autoral, né? Um diretor cerebral e autoral. Então, ele fez esse filmaço, e o Hollywood falou, temos que pegar esse cara, então vamos colocar uns projetos na mão dele que vai dar certo. Só que não é assim que funciona, essa é a minha opinião. Não é assim que funciona, né? Porque ele é um cara muito bom, mas é um cara autoral, um cara que ele vai funcionar se ele tiver um projeto que ele idealizar. E aí quando você coloca as adaptações, né, a adaptação do Blade Runner e tal, eu não curti muito, eu não vou nem entrar, porque aí seria outro programa, e temos a adaptação de Duna, que eu também não gostei, vou falar o porquê mais pra frente, mas eu queria saber um pouquinho de você, o que você pode falar
aí dessa adaptação do Villeneuve, como é que foi o começo da produção, o que você pode começar falando pra gente sobre isso? A escolha, vamos até as partes técnicas, né? Um filme difícil de ser vendido, Duna é sempre difícil, né? Afinal, o filme do Lynch fracassou, é bom lembrar, a gente tá falando muito dele, mas foi um fracasso retumbante, né? Fez o Lynch voltar para as suas maluquices, Veludo Azul, depois TV Twin Peaks, voltar ao estilo dele, né? De obsessões humanas e tal, largar o cinema espetáculo, foi a primeira e última vez que ele fez uma doideira dessas, né? Talvez saiu da produção pensando, fiz bem em recusar o Retorno de Jedi, devia ter recusado Duna, né? Não era a minha praia, né? Muita areia pro meu caminhão de Arrakis, né? Opa, pois é. Tirando a piada ruim, vamos lá. Olha, Duna vai sair caro, mas pode ser um grande espetáculo na mão de um cara que tá quente. E aí, por exemplo, escolheram pro casal, né? Possivelmente os caras mais quentes do momento na época que iam fazer a escolha de elenco, né? Que é a Zendaya e o Timothée Chalamet, um sorvete colorido, né? Assim, tipo... Esse moleque tá em todas, né? Esse moleque tá em todas. Ele repete, eu vou fazer aqui um paralelo com o Drácula de Bram Stoker, né? Que colocou lá atrás, né? Quando o Coppola foi fazer o Drácula... Atrás? Opa, 92. Eu coloquei lá atrás em 92, já não lembro mais se gostei ou não, cara. Mas vamos lá. Quando para 92, o Coppola elencou, né, o Keanu Reeves cheirando a leite, né, novinho, a beça, galã novinho, e a Winona Ryder, a menina, a garota sensação daquela geração, né. Então, essas às vezes, esse pacote, né, de atores muito bonitos, gostosos, jovens e quentes na boca do povo, né, ali na nova realeza de Hollywood, né, essas coisas acontecem. Então, Duna teve esse cuidado de colocar dois protagonistas que estão sempre em eventos de moda, namoram gente famosa, flertaram no elenco, você sabe, esse burburinho para ajudar o marketing, né, para chamar a atenção do público. Então essa é uma das gêneses. A outra é um cuidado maior com os personagens, né, Jason Momoa, Josh Brolin, o Thanos, né, o Momoa, o Aquaman, né, uma galera conhecida, né, de ação. Todo mundo estrela do momento, sem dúvida. Estrelas do momento, mesmo que não consigam fazer um filme render sozinhos, mas são nomes que o elenco fica de olho. Oscar Isaac tá em todas, né? De Cavaleiro da Lua, a Star Wars, né? Tudo, né? O Oscar Isaac pegou o papel do Duke Leto, que é o papel, basal, né? A fundação do Paul Atreides é o seu pai, né? O Leto, né? É ele morrer, né? Então, Stellan Skarsgård, talvez, quiçá, o melhor ator do mundo. Eu tiro aqui meu chapéu. Stellan Skarsgård é o melhor ator do mundo, tá? Da sua geração, neste exato momento. O sueco, né? Que faz o Barão Harkonnen. Cara, o Batista, né? O Bautista, que fez Guardiões da Galáxia. Então, o elenco tá todo muito certo, né? Até agora, pro 2, vai vir o Austin Butler, concorreu ao Oscar como Elvis, e ele é excelente, vai fazer o papel que foi do Sting, né? O Fade Halter. Resultado. Em termos de elenco, é um sonho, é uma entrega maravilhosa de personalidades que, mesmo que você não curta a adaptação, se você ler o livro, vai curtir pensá-los, né, considerá-los como as versões que você está lendo, né, porque dificilmente você encontraria melhores, né, mesmo que o Lynch também tenha acertado muito, né. A parte visual também é negável, né, você tem uns conceitos muito bons de nave, uns conceitos bons, assim, de, né, enfim, tirando o verme cara de cu. Não, o verme cara de cu, tirando aquelas palmeiras no meio do deserto, aquela maluquice. Mas assim, o design das coisas, né? A direção de arte. É importante, né? Mas aquilo é importante para mostrar que a distância da realeza, né, do poder de Arrakis para o povo que passava sede. Porque aquelas palmeiras também estão no livro. E mostram como, cara, elas sustentavam, sei lá, elas consumiam por dia o que 40 pessoas precisavam de água por dia, entendeu? Então elas eram uma demonstração soberba, né, do poder dos Harkonnen. Vamos cercar de palmeiras isso aqui, consumir água pra caralho enquanto as pessoas passam fome. Sede, perdão. Então, isso até tem sentido. O que eu não gosto no filme na parte técnica, o verme cara de cu, digital ruinzão, sem peso, sem presença, e desculpe, é um ânus, né? Porra, não dá, né? Não dá. Parece mesmo. A trilha sonora é uma mulher gritando. É o Hans Zimmer agredindo alguém. Ele devia bater a Lei Maria da Penha lá, porque ele tá batendo na coitada da cantora, né? É agressão aquilo.
uma trilha horrível, sem personalidade nenhuma, só a mulher berrando, as roupas de motocross, né, porque tudo aquilo que os Fremens usam tem ali na boa loja, não vou falar porque não patrocina o podcast, mas se você for em qualquer loja de esporte, tem aquelas luvas, tem aquela bota, tá, sabe, tipo, pra praticar motocross, então as roupas dos Fremen são péssimas, tipo, não, tudo bem, não precisava ser a borracha do David Lynch, mas enfim, assim, então tem erros e acertos na parte técnica, as naves estão do caralho, o ornitóptero, né, o helicóptero que voa que nem uma libélula, tá bem bacana, a do Lynch é péssimo, né, a do Lynch é bem tosco, essa parte tá bacana, e claro, cinematografia, né, explosões, né, a grandiosidade dos combates, aí a gente já tá em outro patamar, né, de realização de ação e de cena de espetáculo, até por conta do computador, né, então essas partes funcionam. Eu acho que pra mim o grande problema, na verdade, do filme do Villeneuve é porque ele é muito lento. E lento, veja, não tem um problema com um filme lento não, cara. Muitas vezes um filme lento, a chegada é muito lento, não tem problema nenhum. Mas pra um filme que se propunha a explicar e ser um filme político e tal, eu achei o filme, eu diria até um pouco estéril, sabe, cara? Eu achei um filme resumidamente, um filme chato. Sabe, um filme chato. Certo. Que tem. A gente sempre fala aqui, né, também, questão de roteiro, escrita, a história das curvas dramáticas, né? É preciso ter momentos de tensão intercalando com momentos de calmaria, né? Como se você puxasse um arco, né? Vai tensionando, você solta a flecha, dispara a flecha, o arco, a corda do arco, ele tira a tensão, você começa a pressionar de novo. Essas são as curvas narrativas que são necessárias para qualquer história. E eu não vejo isso no filme do Villeneuve. Então, no final das contas, acaba sendo um filme chato e também um filme que, também na minha opinião, não te faz se apegar tanto aos personagens. Ele tem esse problema, né? O próprio Paul Atreides, não me parece um personagem que o Timothée tá meio sonolento no filme, né? Meio blasé. Ele é bom ator, mas se ele não for bem conduzido, ele parece desinteressado pelo filme o tempo todo, entendeu? Talvez por querer fazer biquinho, por querer parecer muito bonito, sabe? Ele não parece mesmerizado com as coisas que ele tá vendo, né? Sendo confrontado, né? Essa parte, mas o Paul realmente começa meio blasé, né? Ele começa meio blasé, mas ele é enquadrado rapidamente pela realidade e principalmente depois pela perda do pai, né? Talvez ele cresça e esteja menos blasé agora nesse segundo filme, pra mostrar que ele teve um desenvolvimento, agora que ele de fato vai virar o Messias ou vai liderar os Fremen, e até então no primeiro filme ele tava meio, qual é, diz aí, tal. Mas eu concordo com você em vários aspectos, eu acho que a direção é um pouco fria, acho que a direção é um pouco distante, e principalmente um crime narrativo que é imperdoável. Quero chamar você para isso aqui, porque é um ponto que a gente vive comentando, né? Há uma turma de descontentes que vive berrando e reclamando sobre a mulher, né? Para a representação dos personagens, etc e tal. Muito bem. No livro, a Lady Jessica é um personagem maravilhoso. É um personagem fortíssimo. A mulher é o catiço. A mulher é o cão chupando manga. A mulher, ninguém passa a perna na Lady Jessica. Ela é uma Bene Gesserit, não é isso? Ela é. E ela o catiço é foda, porque, cara, sério, você se apaixona e ao mesmo tempo teme a Lady Jessica lendo o livro. Muito bem. Na versão do David Lynch, coitado, é a Francesca Annis, que é muito linda e só ficou de bibelô. Pouco aparece, pouco atua. É um bibelô. É muito linda, porque a Lady Jessica também é muito linda. E no filme do Villeneuve, a coitada Lady Jessica foi reduzida a um pudim de lágrimas. Ela só chora. Ela não passa em momento algum a ameaça que ela é, a mulher forte que ela é, justamente numa época, por isso que eu chamei aqui, né, a discussão, em que todo mundo reclama, choraminga, esperneia no Twitter, que falta mulheres fortes, falta empoderamento, falta... Aí na hora que tem uma personagem assim, o maluco reduz a mulher a um pudim de lágrimas, uma chorona, entendeu? Cara, sinceramente, é de dar muita raiva. Só que o meu grande parênteses... Sim, não, um parênteses muito importante. É isso, cara. Eu achei que é um filme que... um filme, no final das contas, é aquela coisa que eu falo. A história, ela também é não só o conteúdo, mas é como a forma como é contada. A gente fala muito isso na literatura, né? Então não adianta nada você ter um conteúdo excelente, se você pensou numa história muito boa, se você não sabe conduzir aquela história, se a sua história não é envolvente. A palavra é essa, envolvente. Isso. Então a história tem que te envolver, né? Quando você tá lendo um livro, quando você tá vendo um filme, se você não ficar envolvido com aquilo, você vai ficar
com sono vendo o filme, que foi o que aconteceu, né? Eu acho que tem coisas boas, diferentemente de você, eu penso muito na parte visual, eu não tenho nenhum problema com... não achei a trilha sonora, esses problemas todos, não. Eu achei o seguinte, cara, eu gosto muito, né, como a gente joga RPG, de sempre ter essas referências, né? De repente, não pra usar num RPG de Duna, pode ser que não, mas pode ser que sim, pode ser que não, mas se você quiser mestrar um Dark Sun, por exemplo, ter aquelas referências e tal, então achei tudo muito bem feito, a questão do palácio, achei bacana e tal, achei que o filtro, né, que se usa no filme, deveria ser um filtro, não sei se chama filtro, né, mas a fotografia... Paleta de cores. Fotografia, né, é mais clara, sabe, uma coisa mais quente, e é frio, na verdade, né, isso que eu nunca entendi, eu até posso entender, porque tem as tempestades, e fica escuro, as tempestades de areia, mas eu acho que deveria ser algo mais... Duna é pouco escaldante na tua opinião, né, na tua visão, faltou calor. Sim. Faltou 60 graus da Tijuca, né? Ali na moleira dos caras, né? Porque tem que ter aquela coisa de você, né, ficar com sede, né, etc. Enfim. Mas ler o livro é uma experiência, cara, sedenta, tá? Você bebe muita água lendo Duna. Sério, o Herbert consegue passar isso, agora voltando aqui na análise literária, né? Ele consegue te passar um incômodo, uma sede no livro, que é muito difícil também de... Quer dizer, não é muito difícil, seria fácil de transportar para o cinema se usasse mais ainda o filtro quente, né? Um color coding, ao mesmo tempo como ele coloca os Harkonnen naquele brutalismo negro, né? Brutalismo de tudo escuro, granito, né? De Gide Prime, né? O planeta dos Harkonnen, né? Essa dicotomia é sempre legal de industrial, né? Enquanto os Fremen são meio ripongas, tudo meio artesanal, né? Essa parte é legal. Acho que até a direção de arte consegue conversar com isso em ambos os filmes, tá? Em ambos os filmes dá pra entender. Quando você for ler o livro, você coloca um pacote de creme cracker, né, do lado, vai comendo e você não pega a água e vai sentindo a sede. O que você tem aí de expectativa pra parte 2 aí do Duna, do Villeneuve? Bem, agora a gente vai ver uma parte que o filme do Lynch correu demais, né? Boa parte do que vai acontecer no filme agora do Villeneuve foi narrada no meio do Lynch, né? Com a narração da princesa Irulan, né? Então, essa parte me deixa muito, muito contente de querer ver mais explorada, finalmente realizada em audiovisual. As intrigas palacianas eu tô com um pouco de pé atrás, porque é uma coisa que o filme do Lynch mal explora, e eu tô vendo que o Villeneuve adaptou de uma forma que eu não concordo, ok? Mas pelos trailers, obviamente não vi o filme, não posso aqui afirmar, olha, não gostei do que ele fez, porque vi só trailer, mas me aponta como um desapontamento nessa parte. Mas, cara, são mais de 2h30 que no filme do Lynch foram só 35 minutos, tá? Porque o filme tinha que correr pra andar. Então, tô querendo ver cenas que eu conheço e tenho medo de ver cenas que eu desconheço e que são invencionices, né? Como a gente sabe hoje agora, né, que Hollywood cisma de querer tentaram consertar o Tolkien no Anéis de Poder, né? Porque o Tolkien escrevia mal, né? O universo era ruim, não era tão inclusivo assim, então vamos consertar tudo. Então eu temo que isso vai acontecer também com o Duna, pelo que eu andei vendo. Mas um pé atrás e um pé na frente, como um Fremen andando no deserto para não chamar a atenção do verme. Olha aí, ficou bonito, hein? Bom, vamos ver, vamos torcer. Eu acho que talvez valha a pena. Eu, sinceramente, não faço questão de ir ao cinema, mas talvez eu assista depois algum serviço de streaming e tal, porque tem esse interesse de ver a parte visual e tal, e aí talvez veria os 2 filmes direto pra ver se eu me empolgava e tal, mas o primeiro não me empolgou tanto, o segundo tá aí, né, vai estrear agora em breve pra quem quiser ver, e pelo menos fica a curiosidade aí, cara, mas muito legal, muito legal. Myself! He who controls the spice controls the universe. Você chegou a ler todos os livros, ô Godil? Não, eu faço parte de um elemento, de um bonde do Herbert que para no Filhos de Duna, quer dizer, termina o Filhos de Duna e não entra no Imperador Deus, né? Peraí, o Imperador Deus... é o segundo. Não, é o terceiro. O segundo é o Messias, que é um livro curto, isso. E depois vem o Filhos de Duna. O Filhos de Duna eu chamo de o Duna dos filhos do Paul Atreides, né? Porque o que acontece com os 2 filhos dele no Filhos
Filhos de Duna é tão grandioso e tão importante pra galáxia quanto o que aconteceu no primeiro Duna, entendeu? Então é um épico para os filhos dele, e por isso também é um livro grande, é um livro desmistificador do Paul Atreides, é fantástico. A partir do Imperador Deus, há um cisma entre os leitores. Quem seguiu amarradão, né, e comprou todo barato do planeta ficar terraplanado, né, virar Arrakis, virar um planeta de água, a mudança nas Bene Gesserit. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque eu sei também por orelhada por não ter lido, tá? Mas aí já perdeu muito do que era pra mim, entendeu? Mas também isso é 4 mil anos depois, né? Pois é, então também já tem aquele despreendimento que, sei lá, quando também começa, quando o Star Wars se afasta muito da saga mexicana Skywalker, né? Perde um pouco sentido pra mim, porque pra mim Star Wars é Han, Luke e Leia, né? Ah, não, mas vamos contar 4 mil anos atrás da origem dos Sith. Tá bom, conta aí, vai, sabe? Tipo... eu também penso da mesma forma. Eu, na verdade, eu li só o primeiro livro, eu falei isso no outro programa também, outro mini-pod que a gente fez, mas vale aqui só pra comentar. Eu li o primeiro livro e fui fazer a burrada de ler o segundo, Messias de Duna, 20 anos depois, né? Então, o problema é o seguinte, dizem que o Messias de Duna é um excelente livro, eu também achei bem escrito e tal, só que ele já cai direto na ação, acho que começa, salvo engano, começa com um diálogo, salvo engano. Então, assim, se você não tiver a história na cabeça, você fica perdido, cara, sabe? Realmente perdido. Então eu fiquei totalmente perdido, então, teria que ler de novo o livro, enfim. E acabei no final. Posso entrevistar? Posso entrevistar então por conta disso? Pois Quando você já releu Duna como escritor? Não, cara, eu tenho pouquíssimos livros que eu reli, cara. Eu acho em geral não sou muito fã de reler, porque você tá perdendo tempo de ler outro livro, né? Mas diga lá, agora que você falou, posso me interessar, cara. Por quê? Porque aí, assim, a gente leu Moleque, a gente leu em outras oportunidades, né? Talvez você só leu uma vez, eu li várias, como eu falei, de 3 em 3 anos eu lia pra descarafunchar mais alguma coisa. Tudo bonito. Cara, quando eu li agora com 3 livros publicados, né? Que agora eu acho que entendo o nosso ofício, né? Nunca dá pra dizer eu sei tudo, né? Porque eu sei que nada sei. Nunca vai saber tudo de tudo, não tem jeito, né? Mas a gente já jogou a bola na posição, né? Vamos dizer assim, né? Sim. A gente já jogou, agora a gente já fez alguns gols, né? A gente conhece o campo, né? Já estivemos lá, né? Não posso dizer que sou o Romário, mas marquei um gol aqui e acolá, né? Maravilha. Ou Germancano, no meu caso. Mas, quando reli, cara, como escritor, aí eu vi tudo. Eu vi tudo que o cara tava usando, sabe? Eu fiquei maravilhado com determinados atalhos narrativos do tipo, no segundo capítulo, ele tem a reunião com os vilões e o vilão entrega o plano inteiro do filme. Não tem mistério o que vai acontecer, tá bom? Sim. Tipo, no segundo capítulo, meu irmão, sabe? O Barão reúne... A diferença entre suspense e mistério. Hitchcock falava diferença entre suspense e mistério, né? No caso é o suspense, né? Você quer saber como é que vai acontecer. O mistério acabou ali. Quando? O mistério acabou, exato, tá entregue. Ó, o maluco vai ser chamado pra ser traído. Aí o suspense fica te agoniando. Porque vê assim, caralho, qual é o momento que o cara vai dançar, né? Tipo, ele apresenta o traidor, cara, que é o Dr. Yui. Não tem nenhum mistério de quem vai traí-lo. O que faz você acompanhar as cenas do cara convivendo com a família, aquela cobra criada. Então ainda tem esse elemento. Então, cara, aí a gente que agora teoricamente tem esses recursos, né? Porque somos também da mesma profissão, porra, dá uma sensação aí, e você, amigo do Minipod, que quer se arriscar na escrita e tudo mais, mas eu não tenho livro publicado, mas você já tá lendo muito, lendo sobre recursos. A gente, quando leu Duna, era moleque burrão, né? Tipo, você não tinha noção nenhuma disso. Cara, aproveite a leitura, enxergando os passos, as opções, as coisas. E Dudu, te convido a reler pra você tomar uns choques, assim, do tipo, foi assim que ele fez. Eu não faria assim, mas gostei, entendeu? Não. Se eu vier a reler, que é o que eu posso fazer, né? Eu vou adquirir os outros livros, né? Porque eu só tenho o Messias, né? Então eu vou adquirir pelo menos os livros aí que fazem parte dos escritos pelo Frank Herbert. Porque se eu for reler o Duna, pelo menos que valha pra que eu fique com aquela história na cabeça e continue. Porque tem esse problema. Também fica a dica aí pra quem quer fazer isso. Cara, se você quer ler a série, porra, acabou de ler o primeiro, já engrena no segundo. Tudo bem, não precisa engrenar, mas leia daqui a 1 mês ou 2, porque senão você vai se perder, cara. Foi o que aconteceu comigo, eu lamento muito tudo isso. Mas enfim, foi isso, cara. Muito legal. Goldie, eu quero agradecer a tua presença novamente aí, cara. Você é um cara que, porra, tá sempre disponível. A gente
bate altos papos aqui. E, cara, eu queria pedir pra que você fizesse a divulgação. Eu sei que você tem um trabalho aí, tem as suas lives, tem, segunda, terça-feira, e as suas redes sociais. Faz a sua mensagem final e aproveita e você emenda aí no teu jabex aí. Vamos lá. Gente, vocês me encontram no @gordirro, todas as redes. TikTok, até no TikTok, Instagram, Twitter ou X, enfim, Instagram, @gordirro. Tem 3 R's aí, GORDIRRO. E você me encontra nas livrarias, na Amazon, tem os meus livros, fácil de achar, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e o Império dos Mortos. Tem várias referenciazinhas a Duna, mais carinhosas do que mesmo de história ali pra eu me sentir, porra, Herbert, valeu, entendeu? Tem um dicionáriozinho, porque o Duna tem dicionário, então também coloquei meu dicionário de termos que mudam de cultura para cultura. Isso não dava pra não ter, sabe? Assim, porque o dicionário de Duna no final do livro é apaixonante. Fora de série, eu tinha decorado isso, porque quando você tem 13 anos, 15, né? Você tem todo o tempo do mundo, o HD tá vazio. Aprende a falar élfico, aprende a falar Klingon, né? Essas coisas todas, e aprende a falar não é bem uma linguagem, né? É tipo uns termos. Eles falam Galak, né? Eles falam Galak e tem a linguagem Chacopsa, que é a velha linguagem dos assassinos. Comia Galak quando era criança. Opa! Aí tem a Chacopsa, que é a língua secreta dos assassinos. Os Fremen também falam muitos termos da cultura deles, enfim. Mas vamos lá, esqueci o jabá e comecei na nerdice. Então, @gordirro, todas as redes, meus livros da editora Rocco. E no YouTube, vocês me encontram em 2 canais, que eu tô fazendo live de segunda-feira, Os 4 Fantásticos, canal 4 Fantásticos, eu, Roberto Sadovski, Rodrigo Salem e Edson Aran, outros 3 jornalistas aí gigantes de cinema, a gente é bem antigo na área, tudo editor da Set, da Sex, da Playboy, da correspondente em Los Angeles. Então, é um negócio bem parrudo, assim, de informações com 4 caras, ou pelo menos 3 caras bacanas e eu lá dando pitaco. E na terça-feira no YouTube também eu tô no Papo Pop canal, porque o meu programa de rádio, o Geek Mix, acabou depois de 5 anos no ar, e eu tô fazendo uma versãozinha dele YouTube até a gente encontrar uma parada, um novo abrigo radiofônico. Então, Papo Pop canal aí no YouTube, e nas terças e as segundas, canal 4 Fantásticos. Acabou o jabá, senão eu fico aqui enchendo vocês. Beleza, todos os links vão estar aí no descritivo, né? Na verdade, nos comentários, né? Porque não dá pra colocar tudo no descritivo, eu coloco nos comentários aqui. E, mais uma vez, agradecer a tua presença aí, cara. Pô, volte sempre, cara. Tipo padaria, sabe como é que é? Volte sempre, cara. Beleza, cara? Aqui o cliente tem sempre razão, né? Servir bem pra servir sempre. Fiado só amanhã. Todos aqueles bordões de padaria, né? Isso aí. Gente, Eduardo, que prazer, que noite maravilhosa. A gente sabe que se não fosse aqui o calor na orelha aqui dos headphones, nesse Rio de Janeiro que parece Arrakis, a gente ainda continuaria falando por mais uma hora, né? Mas sim, a orelha tá suando, deu vontade de beber água, de falar de Duna, tanto assim. Então só agradeço aqui a participação, um abraço enorme em você e, obviamente, em quem tá nos ouvindo, porque nos para o seu dia, né? Nos prestigiar para ouvir sobre literatura. Num país com o tamanho de analfabetismo que a gente tem, pessoas param para ouvir isso, para falar de livro, é muito bacana e é de vocês que o mercado é feito, vocês comprando, seja qualquer gênero que seja, meus livros do Eduardo, qualquer outra coisa. O importante é ler e girar a economia do livro, que beneficia todo mundo. Tô correto, meu querido? Corretíssimo. Então, mais uma vez, agradecendo a todos aqui que ficaram escutando a gente até o final. Lembrando que se quiser fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se você estiver escutando este áudio em outras mídias ou plataformas, acesse o nosso canal no Telegram, t.me/Eduardo Spor. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.